Olá, pessoal. Olha eu aqui de volta com vocês. Espero que todos estejam bem, espero que estejam gostando do nosso Clube do Livro. E estou aqui mais uma vez para que possamos fazer esse estudo. Então, eu venho aqui em nome do nosso grupo de estudos espíritas CAC, Kardec, Amor e Caridade, e trago aqui para vocês esse nosso belíssimo estudo, que é o nosso Clube do Livro, com o livro Voltei, a História do Irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, e eu sou Glécia Carneiro, que estarei aqui na apresentação com vocês deste belíssimo livro. Bom, nós estamos aí, né, trabalhando a questão desses livros por capítulos, porém o nosso primeiro capítulo, que é De Volta, ele tem alguns itens, então nós trabalhamos alguns itens já nessas primeiras, segundas e terceira aula, que você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube, e estamos aí na continuidade. E hoje eu venho apresentar para vocês uma dinâmica de estudo um pouco, digamos, repaginada, para que vocês possam está nos acompanhando. Então, primeiro nós vamos sempre rememorar o nosso capítulo, ver o que estudamos no encontro passado, relembrar alguns pontos importantes. Na sequência, nós vamos fazer a leitura na íntegra do capítulo, ou seja, uma leitura seguida, sem comentários, para que você possa acompanhar o que o capítulo tem. Depois eu trago para vocês o que eu chamo de contemplações, que é esse momento onde a gente se debruça um pouco sobre alguns pontos de reflexões que o livro nos convida, são tantas, então alguns pontos, e no final eu trago para vocês um convite para essa reflexão, para que vocês que nos escutam, nos assistem, ou assistem e escutam também, possam trazer essa reflexão para vocês, tá bom? Então, nessa dinâmica aqui será nossa sequência de estudos hoje. E aí, então, vamos dar o nosso segmento. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês é esse convite para que a gente rememore o que é que o capítulo Voltei, nesses itens anteriores, nos trazem. Então, o primeiro tópico que ele nos coloca lá é as ponderações necessárias. E o que é que eu trouxe aqui para a gente rememorar, que significa a gente relembrar, pensar um pouquinho, o que é que esse capítulo Voltei nesse tópico ponderações necessárias nos traz. Essa palavra é muito bonita, né? Ponderações necessárias. Ou seja, ponderar significa equilibrar, repensar, trazer um ponto aí de ajuste e nos lembra que são necessárias, né? Então, o que é que essas ponderações nos trouxeram? Então, é um item marcante desse capítulo, que ele justamente traz essa reflexão do irmão Jacob após o seu desencarne, né? Então, é naquele momento onde ele retorna, e aí ele novamente faz essas reflexões sobre esse ponto do desencarne. E aqui Jacob percebe a importância de revisar a vida terrena, né, pensar o que ele viveu com honestidade, reconhecendo não apenas as obras exteriores, como sua posição social, suas atividades religiosas, visto que Jacob era um espírita, mas, sobretudo, nesse item, Jacob nos faz repensar, né, sobre as intenções íntimas, os sentimentos e os valores reais que nos guiaram aqui nessa vida terrena. Outro ponto que eu trouxe aqui para a gente rememorar nesse item anterior é que Jacob traz aí a reflexão sobre a vaidade e o apego às conquistas materiais, que elas pouco significam no mundo espiritual. Elas lá têm quase valor ou valor nenhum. O que realmente importa é o que ele vai nos convidar aqui ao longo desse livro. Então, o que realmente pesa é nossa sinceridade do coração, Jacob nos convida a essa ponderação, a caridade desinteressada, né? Não contai a mão esquerda o que a mão direita faz, né? Trazendo aí essa releitura dessa passagem, e a vivência do evangelho na prática. Já não basta apenas a leitura, as reflexões, ele nos traz aí essa ponderação necessária de viver o evangelho. E também nesse capítulo, rememora aqui a vocês que Jacob nos faz um convite à humildade. Então, antes de qualquer avanço no plano espiritual, é necessário que a gente reavalie, que a gente depure nossos pensamentos e que a gente assuma as responsabilidades pelas nossas próprias escolhas, visto que aquilo que vivemos, aquilo que construímos, são nossas escolhas.
para esse plano terreno e, obviamente, a sua continuidade no plano espirituais. O outro ponto que eu trago aqui para a gente rememorar é no item Primeiras Visitas, que também está nesse primeiro capítulo do livro Voltei. Então, ao ser amparado no mundo espiritual, irmã Jacob tem contato com ambientes e entidades que o ajudam a compreender essa nova realidade que ele vive, essa realidade agora de espírito eterno, essa realidade agora de mundo espiritual, que ele já conhecia como um espírita, mas que ele não lembrava, porque a gente considera que a gente já viveu isso várias vezes, mas ele não lembrava e, portanto, ele tem aqueles sentimentos e aquelas sensações de estar vivendo isso. Então, ele é conduzido a locais de auxílio e acolhimento, vendo espíritos em recuperação, o que lhe desperta a consciência da solidariedade universal, de que estamos todos na mesma caminhada e que, portanto, é necessário esse apoio aí, esse andar junto, esse mãos dadas que todos nós precisamos nessa evolução espiritual. Bom, o outro ponto que eu quero rememorar para vocês desse item Primeira Visitas é que a lição principal que ele nos traz é reconhecer que ninguém caminha sozinho. Nós estamos sempre em companhia de nossos irmãos carnais, né, famílias, amigos, colegas e até como sociedade precisamos cuidar um dos outros, mas principalmente estamos em companhia dos nossos irmãos espirituais, que vão depender da nossa sintonia para o bem ou para o mal, né? E ele nos traz que assim ele havia ajudado pessoas em vidas. Agora era ele quem recebe o apoio e as visitações fraternas. Então, aquilo que plantamos aqui, nesse plano terreno, aquilo que construímos aqui, vai se dar seguimento lá no plano espiritual. Então, o espírito, ao despertar, ele nos traz isso nas primeiras visitas, estou aqui rememorando a vocês, é naturalmente atraído a companhias espirituais que cultivou na Terra, um reflexo da lei da afinidade. Os espíritos que me fazem companhia aqui, né, nesse plano terreno, depende da minha afinidade, daquilo que eu penso, daquilo que eu tenho como ação, daquilo que eu tenho como prática, e obviamente isso vai ser verdade no mundo espiritual também. Aquilo que eu me afinei, aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu penso, eu levo, eu continuo no mundo espiritual. Então é algo muito importante para a gente relembrar, rememorar nesse item aí do capítulo Primeiras Visitas. Bom, então o ensinamento central desse primeiras visitas é a vida continua e as relações de amor, amizade, caridade, elas se mantêm como elos de sustentação no além. Então nós somos muito sustentados por aquilo que levamos de amor, de amizade, de caridade que fizemos e que vamos receber isso como tributo, né? Como retorno nesse mundo espiritual. Então, em resumo, o que é que nos traz esses itens que estudamos na aula passada, que está lá disponível no nosso canal do YouTube, né? Tá bom? Então, se você ainda não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube e você vai encontrar essa nossa aula lá disponível para que você possa assistir, para que você possa refletir conosco. Então, o valor da autoanálise humilde, não é aquela autoanálise, eu sou, mas aquela autoanálise de que se debruça sobre os seus próprios erros, acertos e possibilidades e reflete de maneira humilde. E da vida deve ser pautada em intenções puras, mais do que aparências ou títulos. Né? Eu sou da classe alta, eu sou inteligente, eu sou isso. Não, isso de nada vale. O que vale é aquilo que eu carrego, né? De ato de caridade, de fraternidade, de respeito ao próximo, de comunhão com os meus irmãos. E aí, quando a gente fala irmãos, a gente fala desde os irmãos de convivência mais próxima até aquele que eu passo e vejo lá na rua, em situação de abandono social, em situação de fome, em situação de tristeza. Então, a caridade, ela se faz presente de diversas maneiras. E isso é o que realmente nós levamos em conta. Então, a continuidade da vida espiritual, a importância dos vínculos fraternos e a certeza de que colhemos no além aquilo que semeamos em nossas relações e escolhas.
Então, aquilo que escolhemos e fazemos aqui, vamos colher. E aí eu uso sempre uma máxima, né? Em minha vida, que deriva muito desse pensamento como espírita, em que a nossa semeadura é livre, mas a nossa colheita é certa, né? E aí, se semeamos plantas áridas, não podemos colher plantas frutíferas. Então, a nossa semeadura é muito importante para que nós tenhamos boas colheitas. Fechada essa parte do rememorar, né, de lembrar o que estudamos nesses últimos capítulos aí, ponderações necessárias e primeiras visitas, vamos finalizar esse primeiro capítulo, que tem o nome de volta, com esse item tentativa e aprendizado. Então, daqui por diante, nós vamos fazer a leitura do capítulo. Então, vamos ler esse capítulo sem comentários, sem nenhuma colocação, para que você possa ouvir o capítulo. Depois dele é que eu trago algumas considerações para vocês, tá bom? Então vamos para a leitura do nosso capítulo. Então, tentativa e aprendizado começa assim. Depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a libertação. Como se a me figurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson. Em agosto de 1937, o autor esteve pessoalmente em Pedro Leopoldo, acompanhado de um amigo. Isso é trazido numa nota de rodapé. A casa humilde estava repleta de gente desencarnada. Os companheiros ao redor da mesa eram poucos, não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. As paredes com que se desmaterializava, dando lugar a vasto ajustamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Entrei, ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos companheiros da Inglaterra. Estavam perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam, como riscos móveis, das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados. Mas, sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam. Traço esse que atraía as emanações de Plumber-Cor, extinguindo-as. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas sem um corpo físico projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã em que se improvisam tarefas de auxílio. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grandes cópias de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Não pude analisar toda a extensão de serviços que aí se processava, mas esclareceu-me dedicado companheiro que em todas as sessões de fé religiosas, consagradas ao bem ao próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiraram deles os recursos magnéticos que Reinchargues batizou por forças ódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para o contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa.
Embora o respeito que a presença dele me inspirava, não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Lembrei-me então, imperfeita e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Ele não fora espiritista, no entanto, começara de pronto o noticiário do outro mundo. O diretor, liberal e compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas de meu coração. E sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde. Não julgues que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade. Além disto, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida, prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente estava desapontado, mas satisfeito. Avizinhara-me dos amigos, incapazes de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais do intercâmbio, do desprendimento e da renúncia na obra cristã que o Espiritismo, com Jesus, está realizando em favor do mundo. Bom, diante dessa leitura, a gente tem algumas contemplações. Nossa, gente, esse capítulo é muito rico, né? Ele traz aí esse ponto onde Jacob participa desse momento de reuniões espíritas, de auxílio a sofredores, e nesse momento dessa reunião, Jacob se vê diante aí daquela novamente necessidade, novamente aquele momento onde ele, de maneira mais angustiada, necessita, né? Necessita trazer para ele o trabalho, aquele afinco, né? Aquela necessidade de iniciar o trabalho. E aí ele traz que retorna, não é, a essa casa espírita lá, provavelmente em São Leopoldo, que é o que ele nos traz aqui, essa casa simples. Então, esse ambiente simples que essa casa representa, e ele observa esse ambiente da reunião, composta ali por tantos assembleia de encarnados, mas principalmente de desencarnados que emanam fluidos de cor plúmbea, né? Dessa cor aí não muito límpida, não muito clara, que indica justamente a emanação desses traços de luz daqueles que sofrem, na tentativa justamente de atingir aqueles que estão no trabalho nesse momento. E aí ele recebe a explicação de amigos de que esses sofredores, eles emanam, não é? Essas luzes, essas energias, justamente em composição às suas sensações de tristeza e de revolta. E que, no caso, a fraternidade daqueles que creem em Cristo, né, a fraternidade cristã, elas vão improvisar ali auxílio. Até porque muitas vezes a gente, quando chega nessas reuniões, a gente não sabe, na maioria das vezes, quem vai nos buscar de auxílio e quem vai ali chegar de necessidade. Então, a gente vai tentando trazer para aquele espírito que ali chega em sofrimento, em angústia, palavras de consolo e principalmente da fé no amor de Cristo sobre ele, como o amor de Deus é sobre todos nós. Independente dos nossos erros, dos nossos acertos, Deus é sempre tão misericordioso e amoroso. Então, é isso que a gente sempre tenta trazer naqueles momentos.
E aí Jacob continua, né? Outro ponto que eu trago aqui de reflexão é como ele traz essa questão de que todos oravam e solicitavam entre os dois mundos, o mundo carnal e o mundo espiritual, que justamente essas energias fluidas elas se materializassem e ajudassem de maneira benéfica esses espíritos que estavam ali em sofrimento. E ele coloca algo que eu também achei interessante, que ele não consegue lembrar de tudo, né? Ele não tem assim uma total extensão sobre esse serviço. Até porque talvez ali são tantas informações, nesse momento também muitas vezes a atenção está sobre determinado ponto, está naquela elevação de pensamento, e isso talvez seja algo que retirasse tanto Jacob como nos retira, né, do olhar e da compreensão de tudo que acontece. E aí ele fala justamente sobre os recursos magnéticos, né, da importância ali da doação de fluidos, né, da energia magnética que é trazido ali para que possa se converter em utilidades preciosas diante do auxílio ao que Jacob chama aqui de entidades dementes e suplicantes. Dementes aqui utilizado como uma palavra daqueles que sofrem e suplicantes porque eles estavam ali de qualquer forma, mesmo que ele diga que não deseja, ele está ali numa necessidade de auxílio, ele ali suplica auxílio. E aí Jacob nos coloca, né, nos traz aí nesse momento essa necessidade de ele se aproximar do médium para que ele possa compreender melhor o que estava acontecendo ali e para que ele tenha um melhor contato com esse mundo, né, com essas duas comunicações do mundo espiritual com o mundo carnal. E aí vejam como Jacob traz essa importância do médium, né? Para que essa comunicação e para que essa compreensão se faça naquele momento da reunião. E aí ele coloca, né, que um desses espíritos elevados que ali participavam da reunião toca de maneira paternalmente o seu ombro, então de maneira fraterna, isso nos é colocado, e ele o chama de meu bom amigo, e diz, calma, Jacob, espera um pouquinho mais, deixa você se ambientar ao que é essa organização mediúnica. Porque Jacob conhecia na posição de encarnado, e era isso que agora ele lembrava. Ele ainda não tinha a experiência estando do outro lado. E esse bom amigo ou lembra que é necessário uma sintonia espiritual e que isso é algo mais demorado, não é tão simples, não é na primeira reunião que Jacob participa que ele já consegue fazer esse contato. E nesse momento, nesse item, né, tentativa e aprendizado, Jacob coloca que ele se lembra de André Luiz, de como André Luiz ele não era espiritista, né, não era um espírita, era um homem de outras religiões, de outras práticas, e que ele atingiu essa evolução no trabalho à medida que ele se debruça sobre o estudo. E isso também é lembrado para ele pelos seus irmãos. E aí, novamente, esse amigo de Jacob, que participa ali junto com ele da reunião, que ele diz que o toca de maneira paternal, coloca, né, que para André Luiz alcançar essa iniciação, ele sofreu por longos e longos anos, né? E ele fala 700 dias consecutivos para que ele possa afinar os seus instrumentos de trabalho espiritual. E, além disso, esse amigo também lembra a Jacob que o esforço é impessoal. Ele também é um esforço que conta com a colaboração de benfeitores. Então, a nossa evolução, seja nesse mundo, no plano espiritual, ela não depende só da gente, ela depende também desse trabalho de irmãos espiritual. E aí, esse irmão promete a ele que vai auxiliá-lo em outros momentos, né? Ele se sente inicialmente desapontado. Veja como Jacob, apesar de ser um espírita, tem aí digamos, essa pressa no trabalho, né? No trabalho no mundo espírita. E aí ele coloca, né, que esse trabalho é justamente essa necessidade de um intercâmbio
de renúncia e de uma obra cristã que o Espiritismo faz. Então, ele começa a já trazer algumas percepções que ele está aprendendo nesse finalzinho desse item tentativa e aprendizado. Então, com Jesus que está realizando a favor do mundo. Então, o Espiritismo e Jesus realizam essa atividade em favor do mundo. Bom, finalizando esse retorno que eu fiz aqui com vocês, eu trouxe algumas outras contemplações, né? Algumas contemplações talvez mais técnicas, mas aí eu lembro a vocês que são contemplações de minha interpretação. Talvez eu não represente todas os membros do grupo CAC, né? Talvez alguns reflitam de maneira diferenciada, e também posso não refletir as contemplações que você faça como leitor e como acompanhador aqui do Clube do Livro. Então, pode deixar lá no nosso YouTube, nos comentários, lembra de dar um legalzinho lá no nosso vídeo do Clube do Livro. Pode ser que você tenha contemplações até mais profundas, mais desenvolvidas do que a minha. Ou, quem sabe, eu posso te auxiliar aí nessas contemplações. Então, vamos lá nas que eu trouxe aqui para vocês. Contemplações como um debruçar. Nós fizemos a leitura e que eu retomei um pouco com vocês. Primeiro ponto que eu trago aqui de contemplação. Lembra que essa parte aqui sou eu que estou trazendo para vocês. A vida é escola permanente, ou seja, cada experiência, mesmo que seja marcada por erros ou por fracassos, é uma oportunidade de crescimento e de aquisição de sabedoria. Então, o que estamos aqui é uma escola permanente de evolução e de crescimento. A tentativa, principalmente de acertar, é um caminho para o progresso. Mesmo que a gente não tenha resultados imediatos, já é parte essencial do nosso aprendizado, pois revela nossa coragem, gente, e disposição em evoluir. Porque o progresso vem da nossa tentativa de melhorar, né? Da nossa reforma íntima, como o Espiritismo nos convoca, para que a gente reflita sobre o nosso ser, sobre o nosso ter, sobre o nosso pensar, para que a gente possa evoluir. Que o erro não é o fim, é outro ponto que eu trouxe aqui de contemplação desse item, mas que ele é uma lição. O insucesso nunca deve ser visto, gente, como uma queda definitiva, mas como um degrau necessário para que a gente amadureça. Então, toda vez que eu erro, que eu escorrego, eu devo me debruçar sobre isso, refletir e pensar como é que eu posso melhorar, evoluir e praticar. Porque em outro momento, Jacob nos traz também essa reflexão da necessidade da prática do evangelho. Então, as nossas reflexões sem ações concretas, elas também têm baixo impacto na sociedade e na nossa evolução individual. Humildade e paciência. O espírito é convidado a reconhecer suas limitações. Jacob faz essa reflexão também, por isso que eu contemplo sobre isso. Trabalhar com serenidade, aceitar o tempo como aliado no processo de aprendizado. Nós temos uma eternidade para crescer e evoluir, mas jamais dizer, não, depois eu vejo isso. Vamos em frente. Vamos sempre pensando que é necessário que toda oportunidade seja uma oportunidade de crescimento. E outra contemplação magnífica que esse capítulo nos traz é a cooperação divina. Nós nunca estamos sozinhas ou sozinhos. As tentativas humanas, elas sempre são acompanhadas pela assistência espiritual, que orienta e sustenta nós, como aprendizes, no caminho dessa renovação. Claro, gente, que é importante sempre lembrar, como em outras lições Jacob nos traz, que essa cooperação está em sintonia com aquilo que eu sou e penso. Então, a importância de vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações. Vigiar e orar. Então, a evolução espiritual não se dá por conquistas rápidas ou perfeição imediata, mas pelo exercício constante, gente, de tentar, aprender, recomeçar e se aproximar. Aproximar de quê? Dessa evolução espiritual. Para isso, o aprimorar nos transforma cada experiência em degraus de ascensão e jamais de regressão.
Então, isso é muito colocado, que o espírito não regride, ele ascende, mas ele também pode se estagnar se ele não estiver vigilante com a sua ascensão. E aqui, para fechar, ou já estamos fechando, eu coloco para você um convite à reflexão. O que é que eu quero aqui nesse ponto, né? O que é esse convite à reflexão? Eu trago aqui uma pergunta para que vocês, novamente, vão lá em nosso chat, comente, lá no nosso YouTube, reflitam, ou façam uma introspecção, né? Então, por isso que eu trago aqui um convite à reflexão. O que é que eu coloco aqui de convite à reflexão para vocês? O que essa experiência das tentativas e erros em nossa vida pode nos ensinar sobre a importância do aprendizado constante? Como nos lembra o trecho de tentativa e aprendizado do livro Voltei. Então, eu quero que você reflita sobre a experiência das tentativas e erros na importância do seu aprendizado constante. E que você pense como isso pode te ensinar, tá bom? E o CAC te aguarda na próxima semana para mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médium Chico Xavier, Voltei, que é esse lindo livro que nos traz aí esses ensinamentos. Então, se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Irmão Jacob, nesse lindo livro, Voltei. Bom, então, finalizamos aqui mais uma vez o nosso Clube do Livro dessa semana, que foi com o livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, sobre a minha apresentação, Glécia Carneiro. Eu te aguardo na próxima semana com mais um encontro, mais um momento desse belo livro. Um forte abraço, que você tenha uma semana linda, abençoada, protegida, e não esquece, na próxima segunda-feira, às 20 horas, vai estar no nosso canal do YouTube mais uma gravação disponível. Tchau, tchau, gente.